Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós começamos mais um livro do profeta Ezequiel. É o livro que relata, assim, um número de visões muito grande. Quem é Ezequiel? Ezequiel é filho de um sacerdote. Ezequiel testemunhou a queda de Jerusalém. Ele é levado cativo. Seu ministério começa aproximadamente ali 10, 15 anos após a queda. Ele já está no cativeiro. Ele já está no cativeiro. Então nós vamos ver que ele profetiza no período que ele está na Babilônia, mas ele viu toda aquela cena que de Lamentações foi descrito. E provavelmente, muito das suas profecias, ou dessas visões, tem uma influência do local onde ele está, que é a Babilônia. Deus usa muito esse profeta, com mensagens muito poderosas. Vamos começar a nossa leitura? Capítulo 1. O propósito é descrever aqui a visão inaugural de Ezequiel, onde ele vê a glória de Deus em uma manifestação extraordinária, preparando para o seu chamado profético. Então aqui é como se fosse o start desse ministério profético de Ezequiel. Então o capítulo 1 vai relatar a impressionante visão que o profeta Ezequiel teve enquanto estava entre os exilados ali do rio Quebar, na Babilônia. Então a visão começa com uma tempestade vinda do norte, acompanhada de um grande brilho e um fogo. Então ele vai falar aqui, o momento, verso 1, era o 5º dia do 4º mês. Vamos ver o verso de número 5. E no meio do fogo havia 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem. Já pode acostumar que as visões do profeta Ezequiel vai trazer para a gente essas visões assim como essa. Ele vai ver de dentro da tempestade, surgem 4 seres viventes, cada um com 4 rostos, homem, leão, boi e águia. Então vamos lá, vou repetir. A visão dele, ele vê um homem, o leão, o boi e a águia. Esses 4 seres viventes, nós vamos ver que ele aparece lá no livro de Apocalipse. É muito interessante que quando nós vamos ler o Novo Testamento, vamos ler o Evangelho, os 4 Evangelhos, nós podemos interpretar os Evangelhos também na figura desses animais. O Evangelho de Mateus, onde Jesus é apresentado como rei, como Messias, simboliza o leão. O Evangelho de Marcos, onde Jesus ali aparece trabalhando muito, é representado pelo boi. O Evangelho de Lucas, que mostra Jesus como homem perfeito, é simbolizado pelo homem. E o Evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus, é representado pela figura da águia. Então você vê que essa visão de Ezequias, ela está também ali no livro de Apocalipse, pelo menos a presença desses seres. Isso já nos mostra que a visão dele é verdadeira, né? Esses seres, eles têm 4 asas, lembrando que lá em Isaías nós temos a figura do serafim com 6 asas. Esses seres viventes são descritos com uma aparência gloriosa e poderosa, refletindo a majestade de Deus. Então, do verso 5 ao verso 14, você pode perceber isso. E ao lado desses seres viventes, havia rodas dentro de rodas, que se moviam conforme os seres se moviam, sugerindo a onipresença e a onisciência de Deus. E acima dos seres viventes das rodas estava um firmamento brilhante, e sobre ele um trono de safira, com uma figura de aparência humana, resplandecendo como fogo e arco-íris, uma manifestação direta da glória de Deus. E o que nós vamos ver? Que essa visão, que é uma visão gloriosa, ela vai deixar o profeta Ezequiel prostrado. Olha o verso de número 28. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura, da glória do Senhor. Quando a vi, prostei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando.
é tão lindo você ver isso aqui. Eu particularmente gosto muito. João vai descrever em Apocalipse 4, verso 2 ao 3, uma visão semelhante de um trono no céu, rodeado por um arco-íris, refletindo a glória de Deus, como visto aqui por Ezequiel. Vamos para capítulo 2. Capítulo 2, propósito é relatar o chamado, capítulo 2, relatar o chamado de Ezequiel para ser profeta, incluindo a missão de pregar ao povo de Israel, que é descrito como rebelde e obstinado. Vamos lá. O capítulo 2 descreve o chamado específico de Ezequiel como profeta. Então, após a visão do capítulo 1, da glória de Deus, Ezequiel ouve a voz de Deus, que o chama de filho do homem e o comissiona para ir à casa de Israel. E aí ele vai descrever que é um povo descrito como de dura cerviz e obstinado de coração. Olha aí, o verso 1, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Então aqui nós temos o chamado desse profeta Ezequiel. Ele é chamado filho do homem. Essa expressão filho do homem, ela vai ser usada muito para a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver que é um termo cristológico que aponta para Jesus, mas aqui filho do homem é usado para esse profeta Ezequiel. E aí do verso 5 ao verso 7, Deus adverte Ezequiel que ele enfrentará resistência, mas o encoraja a não ter medo dos seus rostos ou palavras, pois Deus estará com ele. Então vamos lá no verso 5, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que dissera, nem fique apavorado ao vê-las, embora sejam uma nação rebelde. Então você percebe que Ezequiel também vai enfrentar dificuldades com este povo. Pastor, mas depois do cativeiro, depois de tudo que eles viveram, o coração deles ainda não mudaram. Mas Deus levanta um profeta e diz para ele, não tenha medo. Eu gosto muito de lembrar, se eu vou dizer sim ao chamado de Deus, eu preciso entender, eu vou ter oposição, vai ser difícil. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, olha, se alegre, bem-aventurado quando você for perseguido. Então, quando nós nos posicionamos no nosso chamado, não vai ser só flores, não vai. E aí, no decorrer do capítulo, o que nós vamos ver? Ezequiel é instruído a comer um rolo que lhe é entregue, que simboliza a mensagem de Deus que ele deve proclamar ao povo. Embora o rolo contenha palavras de lamentações, pranto e ai. Ai é o juízo. Ai daqueles. Ezequiel come, encontrando doce como mel em sua boca. Gente, isso aqui é muito interessante. Porque ele vai proclamar a palavra, Deus fala para ele pegar um rolo, ele vai comer esse rolo tem gosto de mel. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa ter esse sabor na minha boca e na sua boca. Eu acredito o quanto a palavra de Deus está te ajudando, o quanto a sua vida está sendo mudada. Eu oro e o meu desejo, em todo esse esforço meu, não é fácil, em todo esse esforço de levar a palavra de Deus até você, e que você tenha prazer. Sabe, que a palavra de Deus se torne como mel na sua boca. Que você tenha fome, desejo de se alimentar ainda mais. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, o propósito é continuar a missão de Ezequias, incluindo a responsabilidade profética de alertar o povo e a instrução de Deus para que eles sejam um atalaia para a nação de Israel. Então, Ezequiel 3 continua com a missão do profeta, começando com ele comendo o rolo, como foi instruído, e encontrando doce como mel em sua boca. E aí simbolizando a importância e a verdade da mensagem que ele está transmitindo. Verso 1 ao verso 3. Do verso 4 até o verso 9,
né? Ezequiel é então levado pelo Espírito de Deus e enviado à casa de Israel com a advertência que a sua tarefa será difícil, pois ele pregará a um povo teimoso e de coração endurecido. Como pastor, pastoreando há tanto tempo, milhares de pessoas, eu posso dizer para você como é difícil. Quando você tenta pastorear e ensinar uma pessoa que é teimosa, como que é difícil, como que é difícil. E aí o capítulo continua com Deus reafirmando que Ezequiel será um atalaia para a casa de Israel, responsável por alertar o povo sobre o perigo iminente. Se ele falhar em alertar o povo, o sangue dele será exigido de suas mãos. Mas se ele alertar e o povo não ouvir, Ezequiel terá cumprido sua responsabilidade. Gente, essa mensagem de Deus para Ezequiel é muito interessante. Ele diz assim, você vai falar. Ah, mas se eu não falar, o sangue desse povo vai estar na sua mão. Ah, mas se eu falar, o sangue não está na sua mão. Então eu e você precisamos entender que Deus nos chama para proclamar, para testemunhar. É o Espírito Santo que convence. Qual que é a minha função, a sua função? Nós não nos calaremos. Nós não nos calaremos. E aí o capítulo termina com Ezequiel sendo restringido e silenciado por Deus por um período, simbolizando que ele só falaria quando Deus o instruísse. Olha comigo o verso 17. Filho do homem, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, capítulo 3 nos ensina sobre a seriedade do chamado de Deus. Se Deus nos chamou, nós temos que cumprir esse chamado. Se Deus falou para pregar, pregue. Se Deus mandou falar, fale. Não tenha medo, não tenha medo. Esse é o chamado, é o chamado. Eu e você fomos chamados para testemunhar. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, eu quero abençoar a sua vida. Começamos mais um livro muito interessante. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos do livro de Ezequiel. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.